Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso. Hoje, que é a segunda sexta-feira do mês de maio, mês das noivas, mês das mães. E hoje nós trazemos aqui para homenagear ela, que é mãe acima de tudo, uma empreendedora, empresária, liderança política, vereadora em Valparaíso de Goiás. Bem-vinda! Boa noite, vereadora Cláudia Aguiar. Boa noite. Obrigada, meu amigo, pelo convite. Que bom recebê-la aqui. Sempre... Gente, eu tô tão ansioso para receber a vereadora aqui, né? Porque pensa numa mulher que... Primeiro que nós vamos bater recorde aqui de audiência, né? Porque não só quando eu anunciei a entrevista, eu recebi vários comentários e recebi várias mensagens. Não, eu vou assistir. Então eu já quero mandar um abraço para todos vocês que nos assistem todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas, o horário do programa Palavra Franca, tanto no Facebook como daqui a pouquinho, quando a gente terminar aqui, a gente vai disponibilizar no YouTube. Aí você acessa lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Programa Palavra Franca. Gente, eu recebo aqui ela que é, olha só, uma jovem mãe e uma liderança política. Mãe, mês das mães, eu quero falar da mãe Cláudia Aguiar. Cláudia, como é que é ser mãe, ser essa liderança forte que você é em Valparaíso e ser mãe? São quantos meninos? São 3 meninos. E todos homens? Todos homens. Como é o nome deles? Lucas, Gilmar e Gustavo. Gente, 3 bebês. Lucas, Gilmar e Gustavo. São 3 meninos bonitos, inteligentes. Tem a quem puxar, né? Vamos dar o crédito também pro pai também, né? Puxaram pro pai. Puxaram pro pai. Ó, Robson, agora estamos lançando aqui o Cash House. Ela já tá com crédito. Vamos dar crédito também pro pai, nosso amigo Robson Aguiar, que eu mando meu abraço e minhas considerações. Obrigado, Robson, por estar nos assistindo também. Como é que ser mãe de 3 rapazes? Não é fácil, viu? Geralmente, eu vejo o caso do bendito entre as mulheres. Agora é a bendita entre os homens, que é uma mulher e 4 homens. Bendita entre os homens, voto vencido sempre. O pessoal fica falando que a mulher que manda, pois lá em casa é o contrário. Lá eu sou voto vencido sempre, né? 3 filhos, o marido, então é 4 contra 1 sempre, viu? Sempre. O coro sempre é a maioria. Sempre a maioria. Mas é muito gostoso, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelas 3 pedras preciosas que eu tenho em casa. Eu tenho muito orgulho dos meus 3 filhos e gosto de frisar isso sempre que eu tenho a oportunidade de falar que eu sou mãe. Porque nessa vida louca que nós vivemos, né? Eu trabalho muito, sempre trabalhei na minha vida. Fui mãe aos 17 anos. Gente, jovem, Então, né? eu fui mãe com os 17 anos e eu sei desde sempre, né? Desde dos 17 anos, o que é ter responsabilidade e o tamanho da minha responsabilidade, não só de criar o meu filho, mas de educá-lo. Sim. Que eu acredito que é o mais importante. E como, né? Então, tive o Lucas com 17 anos, depois veio o Gil e por último o meu bebê, que é o Gustavo. E eu tenho muito orgulho mesmo dos meus 3 filhos, dos 3 homens que eu eduquei para deixar para a sociedade, né? Porque a gente cria os nossos filhos para o mundo mesmo. Sim. E hoje eu tenho muito orgulho de falar dos meus filhos porque eles são pessoas que têm maturidade, sabem entrar e sair em qualquer lugar, cada um com a sua personalidade, cada um escolheu a sua profissão, sem os pais opinarem ou pressionarem, são responsáveis. Então, assim, sou muito grata a Deus. Toda essa correria, como disse meu filho mais novo hoje, obrigada por tantas noites não dormidas. Então, assim, eu sou muito grata por todas essas noites que eu não dormi, né? E todos esses anos que eu trabalhei diuturnamente mesmo para educar os meus filhos e para deixar, como eu falei antes, cidadãos para o mundo, exemplos para ser seguidos, porque eu acredito que os meus filhos, eles vão seguir o exemplo da mãe e do pai, eu não tenho dúvida disso.
E olha, gente, e a gente fica vendo assim, porque a Cláudia tem, claro, não vamos falar aqui de idade, que é uma coisa obsoleta falar esse assunto, né? Mas a Cláudia, ela tem essa cara de jovem, os meninos são jovens, então os 4 juntos, parece 4 irmãos, né? E como ela tem seguiu a carreira política, a minha pergunta é, qual dos 3 seguiu, tá seguindo ou vai seguir essa carreira também? Nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Pelo contrário, todo dia eles me perguntam, né? O que você está fazendo na política? Sério? E aí eu tô falando para eles que essa minha passagem no processo político é para dar voz a filhos de outras mulheres. Sim. Porque os meus filhos hoje, eles têm voz. Sim. Eles têm voz. Eles conseguem morar em qualquer lugar do mundo e ter voz, porque eles tiveram um exemplo, né? Exemplo da mãe e exemplo do pai. Então essa minha passagem no processo político é para poder dar voz para outras pessoas, para outras mães, para outras mulheres e para os filhos dessas mulheres que muitas vezes são esquecidos pelo poder público. Então o meu papel é esse, é resgatar essas pessoas, é dar voz para essas pessoas e mostrar para o poder público que nós existimos. Nós temos que ser vistos. Muito bem. Eu acredito que alguém tem que fazer isso. E nesse momento sou eu, Cláudia Aguiar. Muito bem. Gente, ela além de ser uma liderança na cidade, vereadora, primeiro mandato, né? Meu primeiro mandato. Né? Vereadora e consegue ser mãe e conciliar essa atividade, que é uma atividade, então, quero mandar em nome da nossa convidada hoje, Cláudia Aguiar, mandar o meu abraço a todas as mães que agora no domingo vão estar comemorando o seu dia. Meu abraço, meus parabéns a todas as mães de Valparaíso de Goiás, do Goiás e do Brasil também, né, que nos assistem. Quero mandar um abraço para uma mãe que é de Valparaíso, Cláudia, que está lá em Portugal, Lisboa, e sempre nos assiste. Letícia, beijo no seu coração e parabéns, mãe exemplar e uma mãe muito corajosa. Que lá bom. Em Lisboa. Obrigado, viu, Letícia, pela audiência. Um abraço para você também, Letícia. Meu filho também mora aí, Gilmar. Olha aí. Quem sabe vocês nos cruzaram por aí, né? Já se encontraram por aí. E é muito bom. Obrigada pela audiência, por acompanhar esse amigo querido, né? Olha, quando a minha audiência vai crescer hoje, que eu tô trazendo essa mãe aqui, que é show de bola, né, na cidade, né? E que a gente admira demais também, né? Cláudia, o que te levou, no meio de tantas atividades, eu quero mandar um abraço aqui para uma mãe também que está nos assistindo, a Miriam. Obrigado, viu, Miriam, pela audiência, por estar nos assistindo. Meu amigo presidente da Cival, Anderson Soares. Meu Deus, olha, a sua audiência aqui tá pesada, viu? Tá vendo? Só gente bacana. Ele disse que conhece a história da vereadora, a oportunidade em que o programa Palavra Franca estará trazendo. Ele disse que não conhece a história, mas vai conhecer hoje, né, através do programa Palavra Franca. Miriam, Lindalva, Lindalva, meus parabéns. A Lindalva, mãe da Tereza, mãe da Maria do Carmo, mãe da Rose. Um abraço para todas vocês, mães, exemplo para nós. Obrigado pela audiência também, viu, Lindalva? Cláudia, eu sei que você é uma mulher de coragem, de garra e de determinação. Você divide seu tempo hoje entre trabalhos na Câmara e... Os meninos já estão criados, né? Já. Mas, além do trabalho na Câmara, você desenvolve que atividades extra poder legislativo? Então, na verdade, nesses últimos 29 meses da minha vida, eu estou me dedicando para outras famílias, né? Eu estou sendo mesmo vereadora. O tempo que eu tenho disponível no meu dia, eu estou exercendo a minha função. Não só na Câmara de Vereadores, mas como eu falei para vocês no começo, o meu papel é resgatar pessoas, é enxergar pessoas, é dar voz a essas pessoas. Então, nesses últimos 29 meses, eu tenho sido vereadora. Eu estou como vereadora. Vereadora profissional. Profissional mesmo, eu trabalho mesmo. Muita gente fala que os políticos não trabalham e eu sinto dizer para vocês, os políticos trabalham muito, porque esse é meu primeiro mandato e eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar tanto na minha vida. E olha que eu fui empresária, sou mãe, eu já trabalhei em vários ramos na vida, mas esse é o trabalho mais difícil da minha vida. Então eu posso afirmar,
tem políticos que trabalham sim, trabalham muitos, porque a gente não tem horário, a gente não tem fim de semana, né? Às vezes você tira um fim de semana para ficar com a sua família e falar, não, esse fim de semana não quero saber de política, não quero saber de trabalho. Daqui a pouco você está lá envolvida em uma questão da sociedade, em um problema que é você que tem que resolver, né? É você que tem que abrir frente para essas pessoas. Então, assim, eu escolhi estar como vereadora durante 4 anos. Já tem 29 meses, né? Que eu estou como vereadora. Nossa, é uma caminhada e tanto, né? O que faz você hoje, e aí eu pergunto como mulher, e vivemos hoje em uma época em que os índices de violência doméstica têm crescido. O Distrito Federal já alcança 350% de aumento, né, nos 3 primeiros meses de 2023 em relação aos 3 primeiros de 2022. Cláudia, como mãe, como mulher, o que você vê, o que está acontecendo com a nossa sociedade que a violência e o feminicídio têm aumentado, na sua opinião? No meu ponto de vista, o que falta no nosso país é a educação, é investimentos na educação. Eu sempre falo que através da educação a gente transforma mundos, não é vida, é mundos. Nós conseguimos transformar o mundo através de uma boa educação. E aí, tá faltando políticas públicas, né? E conscientização dentro das escolas mesmo. A educação que eu tive quando eu era criança é totalmente diferente da educação que a gente vê hoje, do comportamento das pessoas hoje dentro da escola. Eu lembro quando meu pai falava que depois do meu pai e da minha mãe, a pessoa mais importante na minha vida teria que ser os meus professores. Né? Os professores eram respeitados de uma forma que eles falavam e ninguém questionava. Né? Pelo contrário, quando um pai na minha época era chamado na escola, a gente já ia apanhando até a escola, o pai já ia brigando até a escola, às vezes era até um elogio, mas pelo simples fato da professora ter mandado um comunicado, né, naquela época era um bilhete, você já, o que você aprontou, o que foi que você fez, né, e a gente falava nada, quando chegava lá nem era nada importante. Então, assim, o que eu vejo na sociedade de hoje é que as pessoas estão perdendo o respeito e eu sinto essa necessidade do poder público investir mais na educação, né? Investir em políticas públicas mesmo, políticas inclusivas para trazer as pessoas para dentro das escolas, para dentro de projetos, né, esportivos, projetos comunitários, porque nós estamos vivendo numa bolha, no mundo do individualismo. Se a minha vida está boa, eu não me preocupo com a sua. Se a minha casa tem comida, eu não estou preocupada se você está com fome. E eu acredito que nós estamos vivendo de uma forma errada. E eu acredito que através da educação, com a parceria com o poder público, nós podemos transformar isso. Mas para isso nós precisamos querer. Porque é muito fácil a gente ver a dor do outro e não sentir aquela dor. Talvez você não tenha condições de resolver o problema. Mas eu sinto isso como vereadora, eu tenho que pelo menos me colocar no lado daquela pessoa, no lugar daquela pessoa e sentir a dor daquela pessoa. Tem empatia, né? E essa é uma das maiores dificuldades que eu estou tendo como vereadora. Porque eu sinto que o poder público não se coloca no lugar das pessoas. Esse é a minha opinião pessoal. É o meu sentimento. Eu sinto que o poder público, ele poderia estar mais presente na sociedade, ele poderia atender melhor a sociedade, né? Tem coisas boas, tem em todas as administrações, eu não falo só em Valparaíso, em todo o Brasil tem coisas boas, mas tem coisas que deveriam ser feitas e não fazem porque eu não estou nem aí para você, não estou nem aí para o outro. A sua dor, ela é sua. Né? Você, pra mim, é um problema seu. Exatamente. Eu não queria falar isso não, mas é assim mesmo. Resumindo. Se eu estou bem, você que cuide da sua vida, né? E nós temos que mudar isso. E quando a gente traz isso para o lado político, que é o que eu estou vivendo agora, eu acho que a nossa responsabilidade ela é maior. Eu tenho que me colocar no seu lugar, no lugar de mãe, vou falar de mãe porque nós estamos nas vésperas, nos meses da mãe, na véspera do Dia das Mães. Se uma mãe
não consegue a matrícula do filho, ela sofre. Aquilo ali traz um transtorno para a família. Sim. Se a mãe não tem comida em casa para dar para o seu filho, aquilo causa um transtorno dentro da família e um transtorno até para a sociedade. Então, o poder público ele tem essa responsabilidade de enxergar a sua sociedade e de trabalhar junto com a sua sociedade. Eu tenho aqui um comentário de uma telespectadora que nos assiste, a Sara Damas. Obrigado, viu, Sara, pela audiência, por estar nos assistindo. O cashback é criação, o Anderson Soares da Cival está lembrando muito bem. O cashback é criação do Anderson, viu? Que toda vez que o convidado ou a convidada faz um elogio ao seu marido, à sua esposa, é sinal que ele ganhou crédito em casa, não? É cópia da Cival mesmo. Parabéns, viu, Anderson, Miriam, Lindalva. E a Sara Damas está escrevendo uma excelente entrevista, uma vereadora de qualidade. Muito importante ver o seu comprometimento em dar voz a quem precisa. Olha aí, Sara, obrigado, viu? A Sueli, obrigada pelo reconhecimento, nosso município precisa. A Sueli não só está nos assistindo, como também está na nossa produção hoje aqui no Palavra Franca. Você falando aí sobre esse sentir, eu penso, e aí comparando, e quero reconhecer aqui a gravidade do assunto, que foi a questão das escolas, a violência nas escolas, né? Quero mandar um abraço para o nosso amigo Natanael, que está trabalhando o projeto, e logo nós vamos lá estar lançando esse projeto sobre segurança nas escolas, com meu amigo Natanael. Mas a gente viu, vereadora, nessa questão da violência nas escolas, houve uma comoção nacional. E sim, atitudes, a sociedade se reuniu, as forças de segurança se reuniram. Mas eu não vi, e aí talvez seja uma falha minha não ter visto, talvez alguém tenha visto, mas eu não vi ainda uma ação efetiva do poder público em relação a essa violência contra as mulheres, que tem crescido, e esse feminicídio. E aí eu pergunto, haveria, no sentir de quem tem passado por isso, você como mulher, como mãe de 3 homens, e eu tenho certeza que esses 3 homens, ou melhor, 4 homens, respeitam você como mulher, e como líder, e como um profissional que você é. No meu sentir, você acha que não deveríamos ter também uma reação, uma comoção popular, para que algo fosse feito e esse número de feminicídios caísse? Então, até ia abordar esse assunto novamente, mas já que você falou, né, porque você me perguntou e eu falei uma coisa e acabei não te respondendo. A violência doméstica e o assédio moral e sexual, ele só existe por conta da omissão do poder público, dos órgãos públicos. E eu vou te afirmar por quê. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um caso, sou uma prova viva, onde há 29 meses eu tenho sido assediada dentro do meu ambiente de trabalho, onde nós trabalhamos eu trabalho com 12 representantes do povo, com pessoas inteligentes, muitos concursados, muitos indicados, mas pessoas que têm capacidade, né, de estar na administração pública. E aí, o assédio ele acontece dentro da Câmara de Vereadores sem ninguém enxergá-lo. E eu fico pensando e imaginando, me colocando no lugar de mulheres que sofrem essa violência doméstica, esse assédio sexual, moral dentro da sua própria casa, né? E muitas vezes são espancadas, violentadas, né? Pelos seus filhos, pelos seus maridos. E aí eu penso que o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso. É estatística no nosso país. A maioria das mulheres que são assassinadas no Brasil, elas já estiveram em uma delegacia ou já pediram socorro para alguém. Só que ninguém as enxerga, né? Eu vou até uma delegacia como eu já fui aqui em Valparaíso, eu fui na delegacia civil, eu fui na delegacia da mulher, eu provoquei o Conselho de Ética da Casa de Leis, eu provoquei a Corregedoria da Casa, eu provoquei a presidência, relatando o que eu venho sentindo, né, e passando diariamente, e até o momento eu não tive resposta. Eu provoquei o Ministério Público,
E eu tenho provocado autoridades de todo o nosso país para mostrar o que acontece aqui em Valparaíso de Goiás. E aí, quando eu falo que a gente tem que investir em educação e em políticas públicas, é para dar a oportunidade dessas mulheres saberem o direito delas. Eu sei o meu direito e eu consigo me defender contra o sistema, né? Eu estou aqui sobrevivendo 29 meses depois, mesmo sendo atacada diariamente. E fiz todos os trâmites da lei legal. Fui na delegacia da mulher, fui na corregedoria, fui no conselho de ética, né? Provoquei o meu chefe imediato, que é o presidente da casa, mas ninguém me deu resposta. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que para muitos agredir uma mulher é normal, diminuir uma mulher é normal, ela é mulher, eu posso. Quem é ela para querer ser vereadora? Quem é ela para querer ser advogada? Quem é ela para querer ser prefeita? Quem é ela para querer ser a minha chefe? Né? Então, infelizmente, no nosso país, nós temos essa postura podre, desculpa a palavra, de tentar diminuir as mulheres, pelo simples fato dela ser mulher. Né? Isso é muito feio. Então, quando eu falo que nós temos que investir na educação, é para que as nossas filhas não passem pelo que nós estamos passando. É para que as nossas netas não passem pelo que nós estamos passando. Sabe? E só através da educação nós vamos transformar essa realidade em nosso país. Quando a gente fala que uma vereadora está sendo assediada dentro do seu ambiente de trabalho, de uma casa, que é a casa do povo, que é a casa de leis, que é a casa que cria leis para defender e proteger os nossos direitos e ninguém faz nada, a gente retrata a realidade não só do nosso município, mas do nosso país. Graças a Deus eu tenho meios e conhecimento de me defender contra esses assediadores, ou contra esse assediador, né, que está fazendo isso comigo há 29 meses. Mas e as pessoas que não conseguem fazer isso? Se eu desse a oportunidade, Jaimilson, talvez eu teria sido agredida fisicamente, mas é porque eu não tenho, eu sou meia homem, né? Dentro do ambiente? Dentro do meu ambiente de trabalho. Na última sessão, na sessão de quarta-feira, o filho de um parlamentar me ameaçou dentro da Casa de Leis. Isso está registrado para todos verem. Inclusive, eu chamei a atenção da segurança e pedi para que a segurança tomasse postura. Então, assim, você imagina o que acontece dentro de um lar, que é o tema que você está tentando abordar, violência doméstica. Você imagina um cara sem educação, sem princípio, chegar em casa diminuindo sua esposa, sua filha ou sua namorada? E ela discordar dessa pessoa, ele vai espancá-la. E muitas vezes, por várias vezes, ele vai espancá-la até a morte. E aí, depois que isso acontece, vem um sensacionalismo. O marido matou a mulher, o filho matou a mãe, o vizinho espancou a vizinha. Mas quantas vezes essas mulheres pediram socorro? Quantas vezes essas mulheres deram um alerta que o marido batia, violentava, que o vizinho violentava, né? Ou que foram violentadas na escola, ou que vão para a academia e são assediadas? Quantas vezes? Quantos registros essas mulheres não deixaram pedindo socorro? Mas pelo simples fato da gente viver numa sociedade machista, isso é normal. Ela foi assediada porque ela estava com a roupa curta. Ela foi assediada porque ela olhou para mim diferente. Eu bati nela porque eu não gostei da postura que ela fez. Tem mulher que apanha porque o marido não gosta da comida. Tem mulher que apanha, que é violentada porque o filho está chorando. E o filho não pode chorar porque o marido chegou em casa e não quer ouvir o choro do filho, como se ele também não tivesse responsabilidade sobre isso. Né? Então, assim, eu insisto em dizer que nós precisamos fazer
ter um novo mecanismo de educação, uma nova forma de educar a sociedade em geral, para que isso não aconteça no futuro. E chamo aqui as atenções, né, de todas as autoridades, não só do nosso município, mas do nosso país. Quando uma mulher entrar em uma delegacia e pedir socorro, eu sugiro que a gente escute essa mulher, porque você pode salvar a vida dessa mulher. Você pode salvar a vida dessa mulher. Perfeitamente. Né? Então, nós temos que acabar e achar normal o marido espancar a mulher. E no outro dia, que é pior, a mulher ter que, muitas vezes, perdoar o marido por conta que a sociedade fala, mas ele é um bom homem, mas ele sustenta a sua casa, mas ele te dá uma vida de princesa. Mas nenhuma princesa tem que viver sendo espancada, sendo humilhada, por quem quer que seja, pelo pai, pelo namorado, pelo marido. Nós não merecemos isso, então isso tem que acabar. E nós queremos aproveitar o programa Palavra Franca para repudiar todo e qualquer tipo de violência, assédio sexual, moral, profissional. Em qualquer instância, nós somos veementemente contra e pedimos que as autoridades que estão nos assistindo tomem providência, porque o que a vereadora está trazendo para nós aqui é de uma relevância muito grande. Eu quero registrar aqui a fala do nosso amigo Marcelo Sorriso, que é empresário de Valparaíso, faz parte também da Cival e é uma grande liderança da cidade. Ele escreve dizendo: peço ao poder público que providencie de imediato um monitor para acompanhar o ir e vir dos alunos do projeto Revitalizando no ônibus. Nada sobre nós, sem nós. O Zé Alves dá boa noite à vereadora Cláudia Guiar. Noite. E ele escreve dizendo: lugar de mulher é onde ela quer. A educação do nosso país nunca foi prioridade. Todos nós sabemos, escreve João Alves. É verdade disso. Vereadora, o Marcelo Sorriso está tendo uma pauta aqui, o projeto Revitalizando. Eu não conheço. Você conhece esse projeto? Sabe que projeto que é? Não. Marcelo, nos dê mais informações. Ele está falando sobre o transporte de alunos do projeto Revitalizando. Ele está pedindo um monitor nos ônibus, pelo que eu entendi. Né? Que é um direito, né? Onde tem um projeto, onde tem estudantes, onde existe crianças, tem que ter um monitor. Não só o Marcelo, mas outras pessoas têm relatado isso no município. Eu vejo meus colegas que são parlamentares sempre elogiando, aplaudindo o trabalho da nossa secretária de Educação, que é uma profissional, né? Isso é inegável, mas nós temos que enxergar que existem erros, não só nessa pasta, mas em outras pastas. Então, eu acredito assim, o que eu tenho sempre pedido a Rudilene e ao defensor dela, né? Nós temos um vereador que ele é defensor da educação, assim que ele vestiu, até tenho brincado, professor Alceu, né? Tem vestido mesmo essa camisa da educação, mas eu me incomodo muito com a postura de só elogiar, de só falar o lado bom. Eu acho que nós temos que reconhecer o trabalho das pessoas, sim, mas a nossa postura como parlamentar, e todo cidadão tem o direito de cobrar, como o Marcelo está cobrando os monitores, como que a gente espera um pai cobrar o monitor em um ônibus escolar? Isso é um erro gravíssimo. Isso quem tem que ver é a coordenação da escola, é o coordenador do projeto, é a secretária de educação do nosso município. E se for em caso de escolas particulares, que também acontece, é a direção da escola, da instituição. Então, é inaceitável que a sociedade tenha que ficar nos cobrando 1, 2, 3 vezes, fazendo a mesma solicitação, o mesmo erro, e aí as pessoas que deveriam enxergar esses erros, fingir que isso não existe. Nós temos reclamações de ônibus lotados, né? De ônibus sem monitores, ou que o monitor não dá um monitor só para 40, 50 alunos dentro de um ônibus, não dá conta mesmo. Quem é que consegue controlar 40, 50 crianças?
né? Já é errado levar o ônibus superlotado. E aí a gente coloca um monitor em cada ônibus. Então, Marcelo, eu te parabenizo, né, pela sua atuação, pela sua cobrança, por acompanhar o trabalho dentro e fora do processo político, né, da administração pública de nosso município, por contribuir com sugestões, com projetos de lei. O Marcelo, ele é um cidadão que participa mesmo diariamente com o poder público, nos trazendo sugestões, nos cobrando onde nós estamos errando, e isso é importante. Eu espero que um dia toda a sociedade entenda que o político nada mais é do que um funcionário do povo. E aí, se o patrão está insatisfeito, ele tem que cobrar. E no caso, o patrão dos políticos é a sociedade, é a população. Então, nós temos que escutar as demandas da população e sanar, resolver esses problemas. E não falar, tá faltando um monitor, mas eu inaugurei uma escola. Parabéns que você inaugurou a escola, parabéns, nós merecemos uma escola nova. Mas o ônibus continua sem um monitor. Né? Então, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Já dizia um velho conhecido ditado. O Anderson Soares também participa dizendo que esse projeto é um projeto de transporte de alunos com deficiência, né? Autistas, e é né? por isso que ele está falando sobre a necessidade do monitor. O Zé Alves diz, eu fiz uma cobrança para uma pessoa da educação, mas ele não me deu resposta, a resposta que eu queria ouvir. O Zé Alves perguntou, mas não ouviu o que queria ouvir. Gente, nós estamos recebendo aqui hoje a vereadora Cláudia Aguiar, que pelo que vejo, está sendo interpelada aqui hoje por assuntos, embora ela sendo representante do Legislativo, mas assuntos que são competência do Executivo. E aí o programa Palavra Franca não pode deixar de passar a oportunidade. Eu quero mandar um abraço muito especial para o Marcelo, que participa conosco, para o Anderson da Cival. Não podemos deixar... Vereadora, tô vendo aqui que você tem um tiro para o Executivo. Ou é impressão minha? Gente, calma. Chama o pessoal aí, ó. Avisa o pessoal aí, compartilha esse programa. Programa Palavra Franca toda sexta-feira às 22 horas. O Ibope tá subindo até ela falar. Já tem gente entrando aí, o Marcelo Sorriso está querendo saber, o Zé Alves, o professor Anderson Soares, e tem mais gente querendo saber. Hoje recebendo aqui a vereadora, ela que é vereadora, é o primeiro mandato, mas é uma vereadora muito atuante no Legislativo. Está sendo muito requisitada por demandas que são competência exclusiva do Executivo. E aqui o programa é Palavra Franca. Nós estamos aqui para saber a verdade. O povo quer saber. Patrocínio da Único Certificado Digital, meu amigo João Paulo. Olha, o programa hoje, né, o apresentador hoje acabou de ganhar um presente. Eu quero agradecer meu obreiro João Guilherme, e um abraço, João Guilherme, para a Sinara, para a Ariela, para o João Paulo, para o meu amigo João e para a irmã Deus. Um abraço para vocês. Professora, vereadora, nossa líder. O Anderson está participando aí ao vivo e perguntando. Professor, antes da senhora falar dessa resposta, vamos mudar de assunto. Vou ter que mudar de assunto, porque o Anderson entrou aqui, fez uma intervenção, eu acho necessário falar. Já a senhora vai falar sobre o Executivo, tá bom? Ok. Aguenta aí um pouquinho. Pessoal, aguenta a mão aí um pouquinho aqui. O nosso amigo Anderson estava fazendo uma pergunta também da pauta do Executivo. E a pergunta que ele faz é: vereadora, eu queria saber o seu posicionamento sobre o plano diretor. O que a vereadora Cláudia Aguiar pode falar ao nosso amigo Anderson Soares sobre o plano diretor? Então, eu queria muito que a Câmara de Vereadores pudesse discutir o plano diretor, mas infelizmente o prefeito da cidade, ele deu uma determinação ou fez um pedido com carinho ou negociou algo. Pedido com carinho é coisa legal, né? Gostei. E esse tema não é debatido na Câmara de Vereadores e a gente não tem a oportunidade de conversar e debater isso com o prefeito. É muito difícil estar em um grupo
não só político, mas uma empresa, e você querer fazer as coisas sozinha. É impossível. Eu recebo muito a visita do Marcilon, né, o pessoal do sindicato, vários amigos me procuram e falam assim, nós precisamos agir, mas como agir sem o apoio do executivo e do legislativo? É impossível. Então, assim, eu gostaria de entender, eu não tive a oportunidade, eu sou vereadora há 26 meses, esse é o meu primeiro mandato, e desde quando eu assumi o meu mandato, eu tento marcar uma reunião com o prefeito Fábio Mossoró. Infelizmente, até o momento, ele não teve agenda para me atender. Mas eu acredito que nesses próximos meses que faltam para mim completar os meus 4 anos de mandato, eu possa ter a oportunidade de ter um horário na agenda do prefeito e que nós possamos conversar, discutir, debater assuntos importantes para o nosso município, inclusive, como é o plano diretor, né? Então, assim, o que eu tento falar para a população é: nós precisamos ter voz, nós precisamos nos manifestar. E nós precisamos, independente se eu sou de esquerda ou de direita, se eu sou do sindicato, se eu sou funcionário público, ou sou apenas um cidadão de Valparaíso, nós temos que olhar para a mesma direção. Nós temos que reconstruir um novo Valparaíso. Nós temos a oportunidade de reconstruir uma nova política, uma nova administração em Valparaíso de Goiás. Mas para isso, basta querer, né? Porque assim, eu não posso falar pelos outros colegas, pelos outros vereadores, mas no meu gabinete, a gente não para nem um minuto. Inclusive, eu tô desde 7 horas da manhã, né? Saí do gabinete agora pouco mesmo, mais de 8 horas da noite, fui resolver uma demanda da população. Eu estou sempre trabalhando e eu acredito que os outros vereadores também trabalham, mas é preciso tirar um tempo para discutir algumas coisas que estão erradas no Valparaíso, né? Eu vejo como a questão sindical mesmo dos professores agora, que foram prejudicados mais um ano. Ano passado, no primeiro ano de mandato, não teve aumento por conta da pandemia, né? A desculpa era a pandemia, então não teve aumento. No segundo ano, o aumento não foi o aumento, né, que os funcionários públicos do nosso município mereciam ganhar. Tem professor hoje que fica brigando para ganhar o piso salarial, que é lei do nosso país. Tem servidor que fica lutando, brigando, cobrando o piso salarial. Isso é lei, é uma lei federal. Então o município ele não pode ir contra as leis federais. Por isso que eu falo assim, eu não sei o que o Fábio, o prefeito da nossa cidade, né, fala para os meus colegas vereadores. Eu não sei que maneira que ele trata os meus colegas vereadores, que os meus colegas não conseguem levantar nenhuma bandeira importante para mudar a vida da população de Valparaíso, nenhuma. Quando a gente fala em mudar o próprio regimento interno da Casa de Leis, não tem diálogo, então fica difícil. E aí eu peço ajuda para toda a população de Valparaíso, para que vocês possam acompanhar não só o trabalho da Câmara de Vereadores, mas o trabalho do Executivo também, que vocês possam cobrar posturas, né? Porque assim, eu estou à disposição, como eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo aqui, que eu estou à disposição. Eu tirei 4 anos da minha vida para estar à disposição, para contribuir com o Valparaíso melhor. Mas sozinha eu não consigo. E aí, eu acredito que todos nós temos algo para acrescentar na política de Valparaíso de Goiás. Todos nós podemos contribuir com algo para o nosso município. Mas para isso, as pessoas precisam querer. E aí, com todo o respeito que eu tenho àqueles que trabalham comigo, eu vejo que nos temas mais importantes para serem discutidos, nos temas mais importantes para o nosso município, não tem diálogo, não tem discussão. Tem determinação. É isso e acabou. E aí eu acho que quando uma administração pública ela funciona dessa forma, a população só perde com isso, né? Todos nós acabamos perdendo um pouco. Bom, gente, hoje o programa recebe a vereadora Cláudia Aguiar, que é vereadora pelo PSDB, está no seu primeiro mandato e tem uma desenvoltura muito grande no seu mandato, pois
é uma vereadora muito solicitada e requisitada pela população. Mostra essa prova disso é a nossa timeline aqui, que está lotada de perguntas, e depois eu faço até um pedido que essa depois visite lá a nossa página e anote as perguntas que a gente não responder aqui. Depois Sim, vou responder todas. Tá certo, pessoal? Aqui não vai dar para responder toda, eu já agradeço a participação de vocês, mas certamente ela vai estar visitando a página e comentando e respondendo as perguntas. Mas deixamos aqui em aberto uma pergunta que eu acho que não quer calar. Ela que tem essa desenvoltura e está sendo tão solicitada nessa área, que são de competências do Executivo. E a nossa pergunta, vereadora Cláudia Aguiar, agradecendo imensamente a participação do nosso amigo Anderson Soares, a nossa pergunta é: a vereadora Cláudia Aguiar está sendo muito solicitada em pautas do Executivo. Haveria a possibilidade da nossa vereadora galgar um degrau a mais e para 2024 lançar dar um novo passo na sua carreira política? Eu acredito que todo mundo que coloca o seu nome à disposição na política, ele sonha com isso, né? Eu fui candidata em 2012. Para quem não me conhece, assim, eu nunca tive envolvimento político, não venho de família política, eu nunca trabalhei em nenhum órgão político. Em 2012 eu recebi a visita do meu amigo Fernando Pádua, onde me fez o convite para mim me filiar ao PDT. E na época eu lembro que eu falei essa frase para ele, é uma frase que eu amo escutar das pessoas: eu não gosto de política. E aí ele pegou e virou para mim e falou: pois é de você que eu preciso. São dessas pessoas que não gostam de política que eu preciso convidá-las para vir para o processo político, para que a gente faça uma nova construção política. E eu fiquei com essa frase na cabeça, e essa é a frase que eu mais gosto de falar, de ouvir das pessoas assim. E quando eu escuto essa frase, eu não gosto de política, eu falo o que eu escutei do Fernando Pádua. Um abraço para você, Fernando, um amigo querido. E se hoje eu sou vereadora, ele teve a contribuição dele, né, de estar me convidando em 2012 para me ser candidata a vereadora na época. E aí, por que eu falo isso? Porque quando você não gosta da política, geralmente é porque você não gosta dos políticos, não é da política. A política é uma coisa maravilhosa, o processo político, ele é magnífico, sabe? Eu acho que todos nós deveríamos amar a política em si. Mas quando eu escuto das pessoas: eu não gosto de política, Cláudia, e aí eu começo a conversar com as pessoas, eu entendo que ela não gosta dos políticos, da forma que os políticos conduzem a política, né? Da forma que os políticos mostram para a sociedade que nós não devemos gostar mesmo do processo político. Por quê? Quanto mais longe a sociedade estiver da política, do processo político, mais os políticos têm a liberdade de lesar os nossos direitos, de tirar os nossos direitos, muitas vezes adquiridos por lei, como a gente vê aí o exemplo dos tetos do salário, né, de salário, né, da data base, que tem que ter aumento todo mês, enfim, e de outras coisas, de outras conquistas que nós tivemos, que os atuais políticos querem nos tirar o direito. E aí, eu digo para vocês, eu entrei em 2012 a convite do meu amigo para contribuir com o processo político, e no caminhar ali no balcão da minha loja, que eu não fiz campanha de rua, né? Eu não entendia como funcionava o processo político, eu não gostava dos políticos, né? Eu era muito chateada como empresária, e eu penso isso ainda até hoje, que os políticos não têm políticas para ajudar os empresários da nossa cidade, para contribuir. Nós não temos propagandas, campanhas publicitárias para ajudar a movimentar e ajudar os políticos, né? Nós não temos campanha, nós estamos à véspera do Dia das Mães, e qual é a campanha da Secretaria de Indústria e Comércio que nós temos para movimentar o comércio no Dia das Mães? Qual é a campanha que nós tivemos para o Natal, para o Dia das Crianças, para a Páscoa? Nós não temos campanhas para movimentar e ajudar os comerciantes. Nós não temos reuniões com os comerciantes da cidade. Nós não temos isso. E eu falo para vocês, eu fiquei como empresária, trabalhei como empresária
mais de 20 anos em nosso município e eu nunca fui convidada para uma reunião empresarial, do poder público mesmo, o prefeito da minha cidade, o legislativo da minha cidade, escutar as demandas dos empresários da cidade. Quando a gente vê alguma manifestação, alguma movimentação, é por algo específico, para privilegiar apenas um grupo, como se um grupo representasse toda a classe de empresários de Valparaíso de Goiás. E nós temos que respeitar todas as classes, todas elas, independente do segmento, né? Então, eu acredito que todo mundo que coloca o seu nome à disposição, como eu coloquei em 2012, ele quer chegar na prefeitura da sua cidade, ele quer administrar a sua cidade. E eu, quando eu fui, todos os clientes e amigos, para os meus familiares, eles falaram: o que te fez entrar no processo político? Largue-se de mão, você tem suas lojas para cuidar, você tem sua família para cuidar. E eu falava: eu quero trabalhar para me ganhar as eleições, para um dia eu administrar a minha cidade. Infelizmente não ganhei em 2012, fiquei em 14º lugar, né? Primeira suplente, não tive a oportunidade de trabalhar, mesmo estando na mesma coligação da prefeita eleita, né? Mas eu continuei o meu trabalho nas minhas lojas, atendendo os meus clientes, a qual eu sou muito grato, e eu acredito que foi o meu trabalho como empresária que hoje me fez trabalhar como vereadora com a mesma vontade, com o mesmo amor. Eu saio de casa para fazer o meu trabalho de vereadora da mesma forma que eu saía de casa para minha empresa, para vender. Eu precisava vender, eu precisava tratar bem os meus clientes, eu precisava, né, vender o meu produto, porque eu tinha que lucrar. E hoje, o meu produto é a população de Valparaíso. E eu só vou lucrar com a população de Valparaíso se eu for uma boa representante, se eu trabalhar defendendo os interesses da população. Aí eu vou ter lucro político, eu vou estar me sentindo realizada como vereadora. 2016 eu participei do processo político novamente, trazendo para o meu lado essas pessoas que falavam: eu não gosto de política, Cláudia. Eu falava: é de você que eu preciso para ganhar as eleições. E aí eu contava a minha história, o meu desejo de ser vereadora para mim poder administrar a minha cidade. 2016 eu fui a 8ª mais bem votada do meu município. Infelizmente estava na coligação errada. Eu lembro que na época nós éramos 9 coligações e apenas na coligação que eu estava eu não ganhei como vereadora. Nossa. Se eu tivesse em qualquer outra coligação, eu tinha sido eleita. Mas, infelizmente, no meu grupo político, eu não consegui realizar esse desejo, né? Colher o fruto desse trabalho. Fiquei mais uma vez em 14º lugar. Bem ali na trave. São 13 vagas, mais uma vez em 14º lugar. Aí eu falei para mim mesma: não quero mais participar do processo político. Minha família também entendeu, já deu, né? Você já tentou 2 vezes, a sociedade não te quer como representante e a nossa vida tem que continuar. Continuei trabalhando da mesma forma e as pessoas todo dia falando para mim: você não pode desistir do processo político, porque eu quero você me representando, eu quero te ver administrando a minha cidade. E em 2020, mais uma vez saí candidata, chegou a minha hora, hoje estou aqui como vereadora e desde o meu primeiro dia de mandato, o desejo que eu tenho no meu coração é fazer um bom trabalho como vereadora, respeitando toda a população de Valparaíso, independente de lados políticos, porque para mim isso não é importante. Eu não tenho que classificar as pessoas que eu vou ajudar, ou que eu vou receber no meu gabinete, por siglas partidárias. Eu sempre falo que essa guerra de partidos ela não é minha, porque eu acredito, e não deveria ser de nenhum político, porque quando a gente coloca o nosso nome à disposição, eu acredito que a gente tem que trabalhar para todos. Independente se a pessoa votou em mim ou se a pessoa não votou em mim, eu acredito que todos aqueles que têm mandato têm que trabalhar para toda a população de Valparaíso. E aí, pensando nesse todo, pensando no município que eu nasci e me criei, que eu gosto, eu amo Valparaíso de Goiás, né? Os meus filhos estão aí soltos no mundo, meu marido trabalha pelo mundo afora mesmo, a profissão dele nos dá a oportunidade da gente morar onde a gente escolher.
né? E eu escolhi morar em Valparaíso de Goiás, eu escolhi viver em Valparaíso de Goiás, eu escolhi trabalhar em Valparaíso de Goiás e representar as pessoas que moram em Valparaíso de Goiás. Então hoje eu trabalho para todos, sem exceção. Às vezes as meninas do meu gabinete me falam assim: ah, mas ele é eleitor de fulano, Cláudia, e você vai atender? Nós vamos atender, eu respondo a eles. Nós vamos responder porque a minha equipe, o meu gabinete, é um gabinete da população de Valparaíso. E o meu mandato está sendo construído com a contribuição de vocês, com a demanda como o Marcelo Sorriso já levou para o meu gabinete e outras pessoas levam diariamente para o meu gabinete. A gente tem um Disque Denúncia, né? A gente tem cinco telefones, 5 canais de Disque Denúncia para atender as demandas da população, onde todos os dias a gente escuta sugestões e críticas da administração pública de Valparaíso de Goiás. E eu tento responder todas essas pessoas. Algumas coisas que cabem a mim, eu consigo sanar o problema da sociedade, mas muitas vezes o vereador ele é engessado. Tem coisas que só o prefeito da cidade, só o secretariado da cidade, né, só o executivo pode resolver. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas me discriminando, mesmo o grupo político me falando, ela é oposição, ela não merece estar no nosso grupo, ela não pode estar no nosso grupo, a gente não tem que ouvir a sugestão da Cláudia. Eu tenho me posicionado e eu acredito que a sociedade tem me conhecido. Quem é a Cláudia vereadora, né? Quem é a Cláudia que veio para contribuir com o Valparaíso de Goiás. Então, respondendo a sua pergunta, eu estou trabalhando para chegar na administração da minha cidade, do meu município. Pode ser que seja em 2024? Pode. Se a sociedade entender, se a população entender que eu sou um nome para representar o nosso município, para trabalhar para o crescimento e desenvolvimento do nosso município, para continuar com o trabalho de todos os prefeitos que passaram até aqui, que deixaram o seu legado, eu vou ser essa pessoa. Eu acredito que eu estou preparada para administrar a minha cidade, junto com a população de Valparaíso. Eu acredito que nós temos que ter um representante que trabalhe junto com o povo, que trabalhe em cima das necessidades da população e que não faça o que acha que é bom para o seu mandato, o que vai enaltecer o seu mandato. Muitas vezes o que não vai enaltecer o meu mandato é o que é bom para a população de Valparaíso. E é por isso que eu saio da minha casa para atender um eleitor de outro vereador. Eu saio da minha casa para atender o outro vereador, sabe por quê? Porque esse é meu papel, Jaimilson, é trabalhar e representar toda a população de Valparaíso. Eu sei que sozinha ninguém ganha as eleições, esse desejo ele não pode ser só meu, mas eu acredito que outras Cláudias, outras Marias, outros Robson, outro João, também têm o desejo de ver uma pessoa que pense como a gente, que seja gente da gente mesmo e que enxergue as dificuldades que teve em todas as gestões. Valparaíso é um município novo, ele vai completar 28 anos esse ano. Todos os governos fizeram algo, mas deixaram de fazer algo mesmo. E muitas vezes, no meu entender, e eu falo isso como Cláudia cidadã, porque não quiseram fazer, porque tiveram a oportunidade de fazer, tiveram orçamento para fazer e não fizeram. Muitos por picuinha, porque foi o João que começou e eu não vou terminar a obra do João, deixando o nosso dinheiro ir para o ralo, trazendo prejuízos para a sociedade de Valparaíso. Então nós temos que deixar essa cultura de que ele é meu concorrente, ele é meu inimigo. E eu acho que é hora de união. Eu preciso de você ao meu lado para me ganhar as eleições. Eu preciso de você ao meu lado para me ser a próxima prefeita de Valparaíso de Goiás. Então eu acho que o momento é de união. Muito bem. É isso. Gente, o programa Palavra Franca certamente, e eu convido você a estar conosco toda sexta-feira a partir das 22 horas, pois o programa Palavra Franca vai sim tirar uma foto, com certeza, com o próximo chefe do executivo ou a próxima chefe do executivo. Quem sabe, Pode né? ter certeza, viu, gente? Cláudia, que sensacional, que bom receber você aqui.
a gente tem que trazer você novamente, porque é muito assunto aqui. O Marcelo mandou um abraço para vocês, que tem o respeito dele. Muito obrigada, Marcelo. Um abraço para você também, para sua esposa, que é uma querida. A doutora Marluce, um abraço, doutora Marluce. Gente, quer melhorar seu sorriso? Vai na Clínica Sorriso, a melhor de Valparaíso. Olha, terrível. Anota aí, Marcelo, depois eu passo lá para nós tomar um café. Cláudia, muito obrigado pela disposição, por atender nosso convite. O programa está de portas abertas, né? Já que nós podemos dizer oficialmente, e eu acredito que essa resposta é um sim, temos uma pré-candidata a prefeita de Valparaíso. Sim, sou pré-candidata, sim, e venho trabalhando meu nome desde o dia 1º de janeiro de 2021. Toda casa, todas as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, eu sempre levanto esse tema e falo da importância da gente reconstruir uma nova política em Valparaíso de Goiás. E eu acredito que eu posso ajudar nessa reconstrução, eu acredito que você pode ajudar nessa reconstrução, eu acredito que todos nós juntos, gente, independente de sigla partidária, nós podemos reconstruir uma nova política em Valparaíso de Goiás. Eu sei que no processo político sempre existe os seus egos e as suas guerras, mas eu acredito que está passando da hora da gente pensar em Valparaíso, porque em todos os partidos tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, é a gente pegar o lado bom de todos esses partidos e construir uma nova administração pública em Valparaíso de Goiás, pensando no melhor para o Valparaíso, pensando no melhor para a população de Valparaíso. É com muita satisfação que o programa Palavra Franca apresenta a toda Valparaíso de Goiás mais uma pré-candidata a prefeita do município. Parabéns pela coragem, pela determinação e sucesso dessa caminhada. Obrigada. Gente, a gente ficaria o resto da noite ouvindo ela, mas como vamos ter que trazê-la novamente, nesse momento, vereadora, é o momento que a gente vai abrir as nossas câmeras para você mandar seu recado, primeiro para as mães, né? Pelo seu dia, que é domingo, meu abraço a todas as mães de Valparaíso, mas nesse momento são as suas considerações a todo o município de Valparaíso e aos nossos telespectadores. Agora, então vamos lá. Eu sou um pouco diferente quando se fala de datas comemorativas. Quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Eu acho que todo dia é o dia. Todo dia é o dia da mãe, todo dia é o dia das crianças, todo dia é o dia do filho, todo dia é o dia dos avós. Eu acredito que a gente tem que ter respeito pelas pessoas todos os dias. Eu vejo essas datas comemorativas muito como uma fomentação do comércio mesmo. São datas que foram criadas por empresários que tiveram uma visão para lucrar. E aí, eu sinto que essas datas comemorativas, por existir essas datas comemorativas, muitas vezes a gente apaga um pouco o amor que a gente sente no nosso coração, porque se existe o Dia das Mães, então eu vou deixar para comemorar, para viajar para a casa da minha mãe, para estar com o Dia da minha mãe só no Dia das Mães. Ah, não, existe o Natal, então eu vou me programar só para no Natal eu estar presente, né? Estar presente na vida das pessoas que eu amo. Mas como assim? Né? Mas já que existem as datas comemorativas, né? Eu desejo a todas as mães, de verdade, a todas as mães, que Deus possa nos abençoar com muita saúde, porque eu também sou mãe. E eu acredito que quando eu sinto qualquer coisa, assim, quando eu sinto um mal-estar, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os meus filhos. Eu falo, ai meu Deus, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Como vai ser a vida dos meus filhos sem a minha presença? E hoje eu não consigo me imaginar sem a minha mãe, Dona Francisca, uma mulher extraordinária mesmo, uma mulher muito simples e muito amada por todos que têm a oportunidade de conhecer a minha mãe, a Dona Francisca, né? Uma mulher que ela reluz amor, e eu acredito que toda mãe tem um pouco da Dona Francisca. Todas nós temos algo para passar, né? Para deixar como exemplo para os nossos filhos. A responsabilidade de uma mãe, Jaimilson, eu acho que ela é 100 vezes maior do que a do pai. Primeiro porque a gente tem a responsabilidade de gerar uma criaturazinha que a gente tem que deixar aí para o mundo, né? A gente tem a responsabilidade de educar
essa criança e de mostrar para ele que ele tem que respeitar a todos como ele respeita os pais. Eu sei que a sociedade está mudando muito, muitas vezes as pessoas não querem entender a importância, né, o papel dos pais na família, mas isso é importante, a gente não pode perder isso. Então, desejo a todas as mães mesmo muita saúde, todos os pais, aqueles pais que fazem o papel de mãe, o meu respeito, de verdade, a todos vocês. Como eu admiro essas pessoas que criam seus filhos sozinhos, esses homens que criam seus filhos sozinhos e que conseguem transmitir o mesmo amor de uma mulher, né? Então, a todos os avós que fazem papel de mães, porque a maioria dos avós hoje fazem papel de mãe, a todos os tios que aguentam os sobrinhos em casa, né? Eu mesmo fui uma mãe que larguei meus filhos lá para trabalhar, largava meus filhos na casa da minha mãe e meu irmão que fazia o papel de mãe ali, né? Meu irmão mais novo. Meu irmão César, um grande abraço para você, meu irmão, te amo e sou muito grata de você ter cuidado dos meus filhos na minha ausência. Então, todos nós temos um pouquinho de mãe dentro da gente, né? Que Deus possa nos dar muita saúde mesmo e que nós possamos deixar os nossos filhos sempre com o entendimento que o amor que eles recebem em casa, eles têm que passar para o mundo. Essa é a minha mensagem que eu deixo para todas as mães. Obrigado, vereadora, pela presença do programa Palavra Franca. O Marcelo Sorriso disse que mandou um abraço a todas as mães de Valparaíso da região. Parabeniza a senhora pela sua entrevista. Eu entendi, viu, doutor Marcelo, o comentário. Já vamos ter mais pré-candidatos a serem anunciados aqui, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Eu encerro mandando um abraço especial do programa Palavra Franca a todas as mães que nos assistem, todas as mães de Valparaíso, de Goiás e do Brasil. Deus abençoe. Lembrando um texto de uma música que há muitos anos a gente não escuta mais. Flor Mamãe, Amor Perfeito. Tchau, pessoal. O programa Palavra Franca termina aqui, deixando um abraço a todos vocês. Lembrando, semana que vem tem mais. Se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal, e até a próxima.